Olá pessoal, bem-vindos à nossa segunda aula de anuidades. Hoje falaremos sobre anuidades postecipadas. Eu sou o professor Giancarlo Moraes e essa é a disciplina de Matemática Financeira da URGS. Começamos relembrando a simbologia de anuidades. Então, N para nós representa agora o número de anuidades, não necessariamente o prazo decorrido ou tempo decorrido da operação, mas sim o número de prestações ou o número de anuidades que ela tem. I representa a taxa, como representava já antigamente. P representa o principal, como também já era utilizado. O S também, novamente, representa o valor futuro ou montante. E agora a gente tem essa nova letra, que é a letra R, que representa as prestações, os pagamentos que ocorrem em cada período. Na calculadora financeira, a gente usa a tecla PMT. Quando nós fizermos os exercícios sobre anuidades na calculadora financeira, eu vou mostrar para vocês onde ela fica. Então, anuidades postecipadas. Vamos relembrar o que significa uma anuidade ser postecipada. Uma anuidade ela é postecipada se o primeiro pagamento, né, ou o primeiro depósito, se for uma aplicação financeira, ocorre exatamente no primeiro período, ou seja, um período após a data zero, a data que a gente está. Então, se é um empréstimo, a gente pega o valor do empréstimo na data zero e o primeiro pagamento ocorre exatamente um período depois. Então, se as prestações forem mensais, um mês depois, se forem semestrais, um semestre depois. Tá, lembrando também que nós vamos trabalhar com anuidades que têm pagamentos constantes, ou seja, o valor, né, da prestação é constante. Além disso, são periódicas, então ocorrem pagamentos ou depósitos em cada período, né, não há uma regularidade. E, por último, são limitadas, né? Tem um tempo finito, elas não ocorrem indefinidamente. Então, nesse caso aqui, tem N prestações, elas são temporárias. Então, o fluxo de caixa de uma prestação, de uma anuidade postecipada, é constante, temporária, periódica, é dessa forma aqui. Tem um pagamento ou um recebimento na data zero, né? E depois N pagamentos ou recebimentos em cada um dos períodos de valor R, certo? Bom, entender esse fluxo de caixa vai nos ajudar a calcular como que a gente calcula ou deduz a fórmula que vincula o valor principal às prestações, ou seja, a fórmula que me permite, através do principal, saber o valor das prestações, ou através das prestações, saber o valor do principal. Então, lembrando o que a gente fez no último vídeo, né, a gente falou sobre levar cada um desses pagamentos aqui para a data zero. Então, eu pego esse valor de R e levo lá para a data zero. Como é que eu levo esse valor de R para a data zero? Se a taxa que está embutida na operação é I, o que eu vou fazer? Eu vou pegar R e dividir por 1 mais I elevado ao número de tempo que passou. Então, R dividido por 1 mais I elevado a 1. Esse vai ser o valor desta prestação na data zero. Tá. E aí agora, o valor desta prestação aqui na data zero. Como que eu levo isso aqui para a data zero? Faço a mesma coisa. Eu pego esse valor dessa prestação e divido, descapitalizo duas vezes. 1 mais I elevado a 2, ao período 2. E como é que eu levo esse valor aqui para a data zero? Mesma coisa, R dividido por 1 mais I elevado a N menos 1. E por último, eu tenho ali a última prestação, que se eu quiser levar para a data zero, eu vou fazer R dividido por 1 mais I elevado a N. Aí eu tenho o valor de quanto vale esse valor R na data zero. Agora, pessoal, basta eu somar todos esses valores. Se eu tiver todos esses valores somados, quando eu somar, eu vou estar olhando quanto vale todas essas prestações, ou quanto vale todo esse fluxo de caixa,
na data zero. E isso tem que ser igual ao principal, para que o fluxo esteja bem equilibrado, para que eu possa dizer que eu paguei a minha dívida P em N prestações de R, reais, com uma taxa de juros I. Então, essas duas coisas precisam ser iguais. Então, é isso que a gente vai fazer, calcular o valor atual dos termos da anuidade, e esse valor atual deve ser igual ao principal. Tá? Então, fazendo isso, como eu fiz ali no slide anterior, a gente vai chegar nessa relação aqui, como eu já cheguei nela, né? Então, o principal tem que ser R dividido por 1 mais I elevado a 1, mais R dividido por 1 mais I elevado a 2, e assim por diante. Se eu colocar R em evidência, observe que eu tenho R em todas as parcelas, está aqui em rosa. Então, eu posso colocar ele em evidência, e aí a gente vai ter a seguinte relação. P, o principal, vai ser o valor da prestação, vezes essa soma aqui, 1 sobre 1 mais I elevado a 1, mais 1 sobre I ao quadrado, mais tarará, até 1 sobre 1 mais I elevado a N. Tá? Agora a pergunta é, como que a gente calcula essa soma? Ou para escrever de forma mais econômica, eu vou usar essa notação aqui. Somatório de J igual a 1 até N de 1 sobre 1 mais I elevado a J. Tá? Representa aquela soma. E agora o que eu vou usar? Eu vou usar o seguinte, ó. Isso aqui é uma progressão geométrica. Vocês podem olhar também por aqui. É uma progressão geométrica, uma PG, de primeiro termo 1 sobre 1 mais I. E a razão, o que é a razão? É qual o fator que nós temos que multiplicar um dos termos para chegar no próximo, né? Então, se vocês observem, sempre o próximo termo da soma é o anterior multiplicado por 1 sobre 1 mais I. Certo? Então, é uma PG de razão 1 sobre 1 mais I e também primeiro termo 1 sobre 1 mais I. E nós sabemos do lado do ensino médio que para encontrar a soma finita de uma progressão geométrica, né, eu posso usar essa fórmula aqui, A1 vezes a razão elevado a n menos 1 dividido pela razão menos 1. Então, só substituir agora aqui, ó, o que está em verde é o primeiro termo, vem para cá. O que está em azul aqui, ó, é o lugar da razão na forma. Tá? Então, eu tenho essa relação aqui para resolver. Tá? Se vocês olharem esse 1 sobre 1 mais i aqui no denominador, ele pode multiplicar esse, a gente ficaria com o denominador assim. Ó. Esse cancela com esse, fica 1. E aí, quando esse multiplicar o menos 1, vai ficar menos 1 mais i. Tá? Isso é o denominador. No numerador, o que eu precisaria fazer? Primeiro, eu precisaria escrever tudo como uma fração só. 1 mais i elevado a n, e aí, bom, aqui eu já tenho esse 1, e aqui eu vou ter menos 1 mais i elevado a n. Tá? Agora, pessoal, eu poderia fazer ainda que isso aqui é igual, ó, o que eu posso fazer? 1 menos 1, 0. E aí isso fica menos mais i. Então, sobra menos i no denominador. Tá? E tem esse agora 1 mais i na n que eu posso trazer para o denominador porque ele está dividindo todo mundo lá em cima. E lá em cima ficou 1 menos 1 mais i elevado a n. Agora, basta multiplicar em cima e embaixo por menos 1 e a gente chega no resultado, que essa soma aqui ela é igual a 1 mais i elevado a n menos 1 dividido por i vezes 1 mais i elevado a n. Tá? E agora a gente usa isso aqui na relação que a gente já tinha construído. Né? Lembrando que o principal era o valor das prestações vezes essa soma. E aí eu escrevi essa soma como esse somatório, né? Identifiquei que era uma PG de razão 1 sobre 1 mais i e primeiro termo 1 sobre 1 mais i, apliquei a fórmula da soma de PG, soma finita dos elementos de uma progressão geométrica, e chegamos nessa relação. Então, aqui nós temos a fórmula em anuidades postecipadas que vai linkar o principal
com as prestações, e a taxa e o número de prestações. Então, se eu isolar o R, vai ser P vezes I vezes 1 mais I elevado a N, dividido por 1 mais I elevado a N menos 1. Tá? Então, eu posso tanto calcular a prestação, se eu tenho o principal, como calcular o principal se eu tenho a prestação. Basta isolar a variável que vocês precisam. Uma coisa que a gente pode observar é que a taxa de juros utilizada em anuidades é uma taxa composta. E por que isso? Porque consideramos o principal como a soma dos valores atuais de cada prestação calculados em juros compostos. Lembra que quando a gente fez a descapitalização, né, quando a gente pegou cada um desses termos e levou para a data zero, né, como que eu fiz? Eu descapitalizei por 1 sobre 1 mais I, certo? Isso aqui é a mesma coisa que fazer a descapitalização por juros compostos. Então, essa é uma taxa de juros compostos. Agora, para fixar a matéria, vamos fazer alguns exemplos. Uma loja financiou um conjunto de imóveis em 4 prestações mensais. Ó. Então, a primeira coisa que ele está me dizendo, né, é o número de prestações. Aqui, ó, 4 prestações mensais. 4. Importante que ele me disse que é iguais, elas são constantes, de R$ 1.300, tá? Então, eu tenho a prestação, 1.300. A primeira delas a ser paga 1 mês após a compra, sem entrada. O que isso está me dizendo? Que eu estou na modalidade post-antecipada, de anuidade post-antecipada. E é importante vocês identificarem isso, porque a fórmula vai mudar se vocês estão na antecipada ou post-antecipada. E, bom, se mudar a fórmula, muda tudo, né? Vai mudar os valores também. A taxa de juros é 2,5% ao mês. E ele pede para calcular o valor da compra se eu fosse fazer à vista, certo? O que a gente aprendeu? Que a prestação é igual ao R vezes 1 mais I elevado a N menos 1, tudo dividido por I vezes 1 mais I elevado a N, certo? Agora é só substituir os valores. Então, a prestação vai ser R$ 1.300 vezes 1 mais I. A taxa está em meses e o número de prestação, o período, a periodicidade dos pagamentos é mensais. Então, eu não preciso fazer nada com a taxa. 0,25 elevado a N, que é 4, menos 1. Tudo isso dividido por 0,025 vezes 1 mais 0,025 elevado a 4. Tá? Então, a gente tem que resolver esse probleminha aqui. 1.300 vezes 1,025 elevado a 4 menos 1 dividido por 0,025 vezes 1,025 elevado a 4. Resolvendo esse problema, a gente vai ter o valor do principal. Então, aqui feitinho para vocês, ó, a gente precisa resolver esse problema que a gente escreveu no slide anterior e resolvendo na calculadora vai dar 4.890 com 56,6, arredondando 4.890 com 57. Eu coloquei aqui como fazer na calculadora HP12C utilizando o método RPN, então vocês podem pausar o vídeo e tentar fazer, mas o mais interessante de fazer é para ver a diferença de como é muito mais fácil usar o método financeiro que nós vamos ver agora. Como fazer isso, então, na HP12C? Informamos para a calculadora o valor do pagamento, 1.300, é o PMT, está aqui a tecla da prestação, então 1.300 é a prestação, 4 é o prazo, 2,5 é a taxa, e aí eu só peço, me diz quem é o valor presente. 4.890 com 56,6, tá? Arredondando, 4.890 com 57. A calculadora financeira, ela sabe fazer tanto a modalidade post-antecipada, quanto a modalidade antecipada, que a gente vai aprender a fazer no próximo vídeo. Ou seja, se há entrada, então, quando eu disse 4 para ela, tá? Ela tem duas maneiras de interpretar esse 4, sendo a primeira prestação
daqui a um mês, que foi o que ela fez, porque ela deu o valor correto da postecipada, ou ela poderia ter interpretado que a primeira prestação ocorreu como a entrada no momento da data zero, e isso seria uma antecipada e mudaria todo o valor. Como que eu sei se a calculadora financeira está na modalidade antecipada ou postecipada? Se tiver aparecendo esse beguinho aqui na tela, então é porque nós estamos na modalidade antecipada. Se nada aparece, se está vazio, é porque nós estamos na modalidade postecipada. Observem aqui, ó, não tem beguin nenhum aqui na minha calculadora, só está você da convenção exponencial. Tá? Se eu quisesse colocar na modalidade antecipada, eu teria que apertar G e a tecla 7. Ó. Observem que o beguin está ali embaixo da tecla 7, em azul. Para acionar qualquer coisa azul, eu aperto G. Ó. G7. Agora eu estou em modalidade antecipada. Se eu fizer a mesma conta, limpeza o registro financeiro. Vou fazer a mesma conta, 1.300 de prestação. 4 prestações. E 2,5 a taxa. Quem é o valor presente? Ó, mudou. 5.012,83. Tá? 5.012,83. Certo? Então, isso é bem importante vocês cuidarem, porque se vocês estiverem com a modalidade errada, vocês vão chegar no resultado errado. Como que eu volto para a postecipada, agora que eu estou na antecipada? Aí eu vou para o G8, ó, end. Tá? Então, agora eu voltei para a modalidade de anuidade postecipada. Vamos fazer mais um exemplo? O cliente de uma loja adquiriu um televisor de 40 polegadas no valor à vista de R$ 2.200. Então, o valor à vista é R$ 2.200. Em 5 prestações mensais iguais, N igual a 5. Sem entrada, postecipada. Bom, ele não disse que a primeira aconteceu 30 dias após a compra, mas eu estou dizendo para vocês que vai ocorrer 30 dias após a compra, então é postecipada, a uma taxa de juros de 3% ao mês. 3% ao mês, a taxa já está na mesma unidade da periodicidade das prestações. Tá? E aí ele quer saber o valor de R. Então, lembrando aqui, o que a nossa fórmula dizia? Que P é igual a R vezes 1 mais I elevado a N menos 1. Dividido por 1 mais I elevado a N vezes I. Isso aqui implica agora que R é igual a... Vou passar tudo isso aqui, ó, que está aqui no denominador multiplicando e o que está no numerador dividindo. Então, P vezes 1 mais I elevado a N vezes I dividido por 1 mais I elevado a N menos 1. Aqui não é T, né? Deixa eu apagar. Vezes I. Certo. Agora é só substituir os dados. Então, a prestação vai ser o valor P, 2.200, vezes 1 mais I, 1 mais 0,03, elevado a 5, vezes 0,03, dividido por 1 mais 0,03, elevado a 5, menos 1. Tá? Então, basta resolver essa continha aqui, e a gente vai chegar no valor de 480,38. Então, o valor da prestação é R$ 480,38. Como que eu faço na calculadora financeira? Bom, primeiro vamos limpar os registros financeiros, FFIM. Aí eu vou informar para a calculadora, 2.200 é o valor do bem que eu quero comprar, é o principal. Eu quero pagar em 5 prestações, então meu N é 5. E a taxa de juros que vão me cobrar é 3. Tá? E aí eu pergunto o PMT, pergunto as prestações. 480,38. Bora fazer mais um exemplo, então. Exemplo 3. O financiamento de um computador no valor de R$ 3.700 é feito em 10 prestações mensais iguais a 427. A primeira vencendo um mês após a compra. Calcular a taxa mensal de juros utilizada.
Então, o valor do computador é 3.700. Eu vou pagar em 10 prestações, o meu N é 10. Cada uma delas vai valer 427,14. A primeira vencendo um mês após a compra, ó, post-antecipada. Tá? Calcular a taxa de juros utilizada. Então, eu quero saber I. O que a minha fórmula diz? P é igual a R vezes 1 mais I elevado a N menos 1 dividido por I vezes 1 mais I elevado a N. Então, substituindo, 3.700 é igual a 427,14 vezes 1 mais I é o que eu quero descobrir, elevado a 10, menos 1, dividido por I vezes 1 mais I elevado a 10. Tá? Pessoal, observem aqui, ó, o que nós temos que isolar I, supostamente, né, porque eu quero encontrar I. I é o que eu quero descobrir. Eu não consigo isolar I facilmente, né? Na verdade, eu não consigo isolar I. Isso aqui vai me dar um polinômio de grau 11. O I que eu procuro é uma das 11 raízes deste polinômio. E eu não tenho uma fórmula fechada para encontrar raízes de polinômios de nenhum grau maior ou igual que 5. Então, nós não temos como fazer esse exercício aqui à mão ou na calculadora científica. Dá para fazer isso usando métodos numéricos, mas para isso vocês precisam fazer cálculo 1, cálculo 2, equações diferenciais, fazer métodos numéricos, cálculo numérico e aprender alguns dos métodos numéricos que seriam eficazes para encontrar esta raiz. Tá? Nós não iremos fazer isso, a gente vai resolver esse tipo de problema pela HP12C. Tá? Então, como que eu faço isso pela HP12C? Na HP12C, eu posso dizer para ela 3.700 é o meu principal, 10 é o meu N, 427,14 é a minha prestação. Só que como eu entrei o principal com valor positivo, eu vou ter que trocar o sinal da prestação para a calculadora entender que agora é uma saída de caixa. E aí eu só vou pedir para ela, tá, me responde quem é o I. 2,70. Para o pessoal que não tem HP12C, não pretende comprar, não vai conseguir uma HP12C para a prova, não precisa ficar preocupado que não vai conseguir fazer uma questão que peça taxa em anuidades. Tá? Eu vou fazer um vídeo curtinho falando só como contornar esse problema. Esse é um problema contornável quando a prova é de múltipla escolha, ou seja, a prova nos dá as possibilidades de resposta, pode encontrar a resposta correta testando as alternativas, e basta testar 2 soluções para vocês chegarem na resposta correta. Então, eu vou fazer isso num vídeo separado, ensinando vocês. Vamos voltar ali aos nossos slides para ver agora como fica a fórmula do valor futuro em anuidades postecipadas. Quando queremos calcular o valor futuro de N termos de uma anuidade postecipada, conforme esse diagrama aqui, né? Então, eu tenho anuidades postecipadas, faço o primeiro pagamento na data R, o segundo na data 1, o segundo pagamento na data 2, todos os pagamentos R, ou seja, todos os pagamentos constantes, e eu quero saber qual é o valor de S, ou seja, o valor imediatamente após o pagamento da última prestação. Tá? Como que eu posso fazer essa conta? Como que eu posso encontrar esse S? A ideia é fazer o seguinte, eu vou separar esses fluxos em 2. Primeiro, tá? Eu vou trazer todos esses R's para a data 0, calculando o principal. Eu vou levar esse fluxo aqui para a data R, calculando o P, que a gente já sabe. Isso aqui está dado nesse fluxo aqui, ó. Então, isso seria equivalente a encontrar quanto vale todos esses pagamentos na data 0, ou seja, qual é o valor de P que equilibra esse fluxo. Isso a gente sabe fazer por essa fórmula que a gente acabou de aprender. Certo? Bom, aí eu penso, se todos esses pagamentos aqui na data 0 valem P, então isso aqui seria como se eu pagasse P na data 0,
E eu quero saber qual é o valor de S, agora na data N, que equilibra esse fluxo, que é simplesmente um fluxo de juros compostos, onde eu faço um depósito na data 0 e quero saber quanto eu vou poder recolher na data N. Agora que eu sei o valor de P nos dois fluxos, no primeiro fluxo P vale isso aqui, e no segundo fluxo, quanto vale P? Bom, eu posso usar a fórmula de juros compostos, que me diz que S é igual a P vezes 1 mais I elevado a N. Logo, P vale S sobre 1 mais I elevado a N. Então, nesse fluxo, o principal vale S sobre 1 mais I elevado a N, e nesse fluxo vale esse valor aqui. Mas eles têm que ser iguais. Então, quando eu igualar as duas coisas, eu vou ter que S dividido por 1 mais I elevado a N vai ser igual a R vezes 1 mais I elevado a N menos 1 dividido por I vezes 1 mais I elevado a N. Agora eu multiplico ambos os lados por 1 mais I elevado a N, então S vai ser R vezes 1 mais I elevado a N menos 1 dividido por I vezes 1 mais I elevado a N vezes 1 mais I elevado a N. E eu posso cancelar agora esse 1 mais I que está dividindo tudo com esse 1 mais I que está multiplicando tudo. E aí a gente fica com essa fórmula aqui. S é igual a R vezes 1 mais I elevado a N menos 1 dividido por I. Essa é a fórmula que relaciona o valor futuro com a prestação. E a taxa e o prazo. Vamos fazer um exemplo desses para vocês verem. Mensalmente, a empresa de João transfere R$200, então tem uma prestação de R$200 do seu salário para a poupança de um banco, que remunera a taxa de juros compostos de 0,9% ao mês. 0,9% ao mês. Calcule o saldo da poupança de João imediatamente após a 10ª transferência. Então, eu tenho 10 pagamentos e eu quero saber o valor futuro. Tá? Então, o que está acontecendo aqui? É exatamente aquele probleminha que a gente conversou. Na data 0, eu tenho nada, mas na data 1 eu tenho um pagamento de R$200. Na data 2 eu tenho um pagamento de R$200. E isso acontece até a data 10, onde eu tenho um pagamento de R$200. E eu quero saber quanto vale o valor todo do fluxo, quanto é o montante, imediatamente o pagamento desses R$200. Pela fórmula que a gente acabou de aprender, S é R, o valor das prestações, vezes 1 mais I elevado a N, menos 1, dividido por I. Então, basta substituir 200 vezes 1 mais 0,09 elevado a 10 menos 1 dividido por 0,09. Tá? Então, resolvendo essa continha, nós temos que o valor que vai ter na poupança vai ser R$ 2.082,97. Fazer esse cálculo na HP é muito simples, basta informar a HP os dados, né? Lembrando que a gente tem que garantir que eu esteja na modalidade postecipada. Então, FIN, limpou os dados financeiros, 200 é o pagamento, depósito mensal, vão ser 10 depósitos, então esse é o valor de N, e a taxa 0,9. E aí eu pergunto, bom, me diz quem é o valor futuro, me diz quem é o FV. 2.082,97. Bem, pessoal, essa é a nossa aula de anuidades postecipadas. Na próxima aula a gente vai falar sobre anuidades antecipadas e logo depois sobre anuidades diferidas. Até mais.